É verdade que o paciente diabético tem mais chance de perder a perna? Essa é uma pergunta que os pacientes com diabetes ou que tem um parente com diabetes sempre fazem. Infelizmente é verdade. Existe uma patologia chamada pé diabético, um pé de um diabético, mas o nome é pé diabético. O pé diabético é uma patologia sindrômica, na verdade. Tem várias coisas que compõem o pé diabético, desde falta de oxigenação, a mudança da arquitetura óssea desse pé, a gente chama pé de Charcot. Charcot foi quem descobriu essa mudança de arquitetura do pé. Também pode fazer feridas, faz ferida com muita facilidade, e essas feridas demoram para cicatrizar porque a oxigenação já é deficiente, né? E também porque o diabético perde a sensibilidade nos pés, começando pela ponta dos dedos e depois isso vai ganhando mais espaço até que às vezes o antepé é aquela região ali onde tem os teus dedinhos, mais ou menos isso, ela chega a perder completamente a sensibilidade. E o diabético muitas vezes machuca o pé durante o dia e não sabe que machucou, porque não dói. E daí quando ele chega de noite, vai tirar o calçado para dormir, para tomar banho, daí ele vê o machucado e esse machucado muitas vezes, do momento que ele machucou até a hora que ele percebe, já evoluiu muito. Teve um caso dramático no Hospital de Clínicas, quando eu era residente, há muitos anos atrás. Ele machucou o pé de manhã, ele era um vendedor, saía para vender na rua, vendedor ambulante. Ele chegou em casa, viu o machucadinho e pensou, amanhã eu vou no hospital. Aí ele acordou de madrugada com muita dor, quando ele viu, já tinha uma necrose no pé dele, e essa necrose veio subindo, até ele chegar no hospital. Ele foi operado à 1 da tarde, ele já foi para uma perda do membro inferior inteiro, uma desarticulação de quadril. Realmente foi muito rápido. E por que isso acontece? Porque tem bactérias chamadas bactérias anaeróbias, elas não precisam de oxigênio para sobreviver. E você está ali com o teu pé fechado no calçado, o pé sua, tem várias bactérias ali, você machuca o pé, primeiro entram essas bactérias comuns, que para o diabético já é uma catástrofe, porque ele já não se defende muito bem. E essa ferida começa a aumentar. Se dá o azar de ter uma bactéria ali, que é uma dessas que não precisa de oxigênio, ela faz o que a gente chama de gangrena gasosa. E é muito rápido. Em 24 horas, acaba por perder a perna, perder o membro inferior inteiro. Então, todos os diabéticos eles têm que cuidar muito dos pés. Como se fosse um cristal, como se fosse um presentinho. Usar um calçado confortável, que não aperte. Nessa hora, a moda fica para terceiro, quarto, quinto plano. Não interessa. Não interessa se alguém vai olhar para o que você está calçando e vai achar bonito ou feio. É uma questão de sobrevivência. Tem que usar um calçado confortável, que não te aperte. É aconselhável ir no ortopedista, especialista em pé, fazer um exame, de podometria para ver aonde são os pontos de apoio do teu pé, usar uma palmilha especial para isso, para que você não tenha pontos de pressão e fique sem oxigenação. É aconselhável vir no cirurgião vascular para ver como é que estão essas artérias, o quanto de sangue que chega, se tem uma maneira de otimizar essa circulação, para que chegue mais sangue lá no seu pé, e fazer o acompanhamento com esses dois profissionais, tanto com o ortopedista quanto com o cirurgião vascular. Então, um calçado bastante confortável, todos os dias de noite, faz uma inspeção no pé, não pode ter frieira, cuidar com micose de unha, não pode ter, porque tudo isso pode, de repente, fazer um machucado, e esse machucado evoluir de uma forma bastante rápida, bastante perigosa e muitas vezes evoluir para a perda ou do pé ou a perda do membro inferior inteiro. O diabético é uma população muito vulnerável quanto a isso. Antigamente, um tempo atrás, até 60% das amputações eram realizadas em diabéticos. Hoje o número de amputações diminuiu bastante, teve uma conscientização da população. Nós temos medicações melhores para o diabetes tipo 2, que conseguem controlar melhor isso, E a parte da endocrinologia também evoluiu muito, possibilitando que o diabetes faça menos efeitos de longo prazo. Então, claro, tudo isso ajudou muito, mas nada disso funciona se o paciente diabético não fizer uma boa inspeção no pé, não tiver um acompanhamento com o ortopedista, não fizer uma palmilha especial, por causa da mudança de arquitetura do pé, causando pontos de pressão diferentes do que os que ele tinha antigamente. Então é um acompanhamento multidisciplinar e é um paciente bastante vulnerável, paciente crítico, e precisa desse acompanhamento de uma forma bastante rigorosa.